Olá, tudo bem? Conforme eu já expliquei no vídeo anterior, esse aqui é uma continuação do que nós explicamos sobre a revisão dos contratos de crédito rural. Então, se você não assistiu o outro vídeo, eu te convido aí a ver o vídeo anterior, se você está no nosso site ou no nosso canal do YouTube, para entender melhor essa boa notícia, este benefício que vocês, produtores rurais, têm perante as suas dívidas bancárias, né? E agora eu quero te explicar melhor sobre como que funciona esse alongamento da dívida rural, né? Deixei nossas informações aí para você entrar em contato, mandar as suas dúvidas, né, para nós. Nós somos especialistas não só em revisão de contratos bancários, mas também em fraudes bancárias, tanto no extrajudicial quanto no judicial. Então visite o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais e também o nosso site. Para começar esse assunto, eu queria te explicar isso que você até já sabe, né? Toda essa dificuldade que o produtor rural brasileiro enfrenta, né? Nós temos um país que muitas vezes é injusto com os seus produtores, né, com os seus empreendedores do meio rural, porque vocês alimentam o povo todo, né? A função de vocês, eu acredito que seja a mais importante do nosso país, né? E além de vocês muitas vezes não serem valorizados, vocês sofrem com todo o risco do negócio de vocês, né? Então, os produtores rurais, eles sofrem com um negócio altamente imprevisível e arriscado. Nós até falamos disso no vídeo anterior, né? A lavoura de vocês tem o risco de inundações com chuvas, de geadas, né, nas regiões mais altas, mais frias, de queimadas, de secas nas regiões que sofrem aí com muita estiagem. E a legislação brasileira, ela tem um amparo especial, né? Cada vez mais, apesar de ser de uma forma lenta, né, a legislação brasileira está voltando mais para, assim, dar um amparo legal para vocês, principalmente no que diz respeito à questão financeira. E eu queria deixar aqui para vocês as principais legislações. A gente não vai entrar no âmbito tão jurídico disso, né? Mas queria falar só, assim, desse tripé que nós temos. Existem outras leis que protegem o produtor rural, mas nós temos principalmente a Constituição Federal, o próprio Manual do Crédito Rural, que ele é constantemente atualizado pelo Banco Central do Brasil, né, que tem a função de fiscalizar as instituições financeiras, e principalmente eu quero focar nas decisões dos nossos juízes, né, a respeito do crédito rural. Então, eu trouxe aqui também para vocês o que acredita o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça. E eu deixei aqui todo o teor da decisão deles, né, dessa norma sobre o alongamento da dívida rural. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse assunto, né? Então, olha só isso. O alongamento da dívida rural originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas um direito do devedor, nos termos da lei. O que isso quer dizer? Que o banco, ele não tem que decidir se você vai ter o alongamento da sua dívida rural ou não. Ele precisa te fornecer esse alongamento, né? Essa dilatação do prazo de pagamento e da carência da sua dívida rural. Não é uma decisão dele, é uma lei e ponto final, né? É uma norma. Né? Todo banco precisa fazer isso se você vai encaixar naqueles requisitos que a gente vai falar já já. Então, eu até falei no finalzinho do outro vídeo, né? Se você assistir lá, você vai poder ver. A informação, uma das mais importantes que eu tenho aqui para te dar, é para não fazer renegociação normal de parcelas lá na sua agência bancária, né? Na sua cooperativa de crédito. E por que isso? Simplesmente porque o banco vai pegar todas as suas dívidas, até as dívidas que não são do seu crédito rural, e juntar num pacote só, juntar numa dívida só
e deixar mais fácil dele te cobrar isso judicialmente, né? Ele vai transformar toda a sua dívida numa cédula de crédito bancário, que é um título executivo extrajudicial, né? Como é um título executivo, se você não conseguir pagar essa sua nova dívida, esse seu reparcelamento, o banco ali em poucas semanas vai fazer o juiz cobrar isso de você. Então, ao invés de você fazer essa renegociação de dívida bancária, você vai fazer o alongamento da sua dívida rural. Tá bom? E agora, além da jurisprudência, das decisões dos juízes que já estão bem concretizadas, eu queria te trazer aqui também de uma maneira bastante simples o que é que diz o Manual do Crédito Rural, né? Quem fala isso é o Banco Central do Brasil, a instituição máxima do governo responsável por fiscalizar as irregularidades que os bancos cometem no Brasil. E o Manual do Crédito Rural, em resumo, ele diz assim, né, que o devedor rural poderá solicitar a alteração do cronograma de pagamento contratado, né, a alteração do seu cronograma de pagamento, das suas parcelas. E com esses dois focos principais que eu trouxe aqui para você, aumentar a sua carência do contrato, né, o tempo que você vai começar a pagar esse contrato, e também prorrogar as parcelas por mais tempo. Então, se você contratou aquilo lá em 30 meses, esses 30 meses vão poder virar 40, 45, 50 meses. Então, além de aumentar a carência, você também vai poder dilatar, prorrogar as parcelas por mais tempo, né? Essa aqui é uma informação muito importante que eu quis mastigar aqui para você. E você pode ali estar se perguntando, né? Mas, doutor Heraldo, e os requisitos, né? É fácil conseguir isso, não é? Quais são os requisitos que eu, como produtor rural, como empresário rural, preciso cumprir? Assim, são requisitos bastante simples e lógicos. Eu trouxe aqui para você dois principais requisitos, assim, que eles são até óbvios, né? O primeiro requisito é que precisa ser um contrato de produtor rural, um contrato destinado ao crédito rural, para a sua atividade rural. Então, por exemplo, se você tem um financiamento habitacional na cidade, você não vai poder fazer o alongamento desse financiamento, porque ele não se enquadra aí na sua atividade como produtor rural, tá bom? E o segundo requisito é a própria impossibilidade, né? A própria incapacidade que está te impedindo, como produtor rural, de produzir e comercializar o seu produto por conta desse dano que você sofreu, por conta dessa tragédia que a sua lavoura sofreu, que a sua safra sofreu. Então você precisa comprovar isso, comprovar principalmente porque isso não é culpa sua, isso foi uma tragédia que aconteceu principalmente por fatores climáticos. E para resumir, eu queria trazer aqui o que o produtor rural, né, a principal indagação, a principal afirmação que o produtor rural tem. Então você, como produtor rural, você vai estar numa história mais ou menos assim: olha, eu, produtor rural, estou com sérias dificuldades de produzir e vender a minha produção devido a um fator externo que não é culpa do meu negócio. Esse fator externo, climático, não é culpa sua. Você não controla a chuva, você não consegue prever a chuva, os estragos que vai fazer. Ou uma seca, né, uma estiagem, né, a própria inundação aí. E você pode estar falando assim também: olha, eu tinha uma estimativa da minha colheita. E com essa colheita ter uma receita, ter um lucro. Mas tudo isso foi por água abaixo, tudo isso foi comprometido, eu repito, por um fator que não foi da minha culpa, um fator externo que eu não tenho culpa nenhuma de ter estragado toda a minha safra, de ter estragado toda a minha lavoura. E você, produtor rural, você carrega essa frustração da safra, essa decepção, essa tragédia que aconteceu com você. É muito duro isso para os produtores rurais, né? Já vi gente aí perder um ano todo, perder mais de um ano, perder todo o seu valor ali, toda uma safra, toda aquela lavoura que já estava até muitas vezes contratada, né? Já tinha feito um contrato de estimativa com outras pessoas que iriam
continuar o negócio ali para você, fazer a sua venda, né, a comercialização toda. Então isso é muito sério e acaba gerando esses dois problemas que eu coloquei aqui. Você perdeu a qualidade do seu produto e a própria quantidade da sua produção. Então, na qualidade ali, o seu produto ele pode ter sido estragado, ele não foi só avariado, ele estragou, ele venceu. Não tem como você comercializar esse produto que foi atingido por essa tragédia externa. E você teve um impacto na quantidade da sua produção. Você estava ali pressupondo, né, prevendo, calculando que você iria produzir e vender 100, mas por conta desse estrago todo, você só conseguiu vender 20. Então, da mesma maneira, aconteceu um estrago, né, e você precisa ser tutelado pelo direito, né, por todo esse amparo do alongamento da sua dívida rural. Você vai poder ter esse direito da dilatação do pagamento da sua dívida rural. Mas, em todo caso, eu quero te trazer um resumo aqui, essa boa notícia que os produtores rurais têm e você precisa ter essa informação. São informações que muitas vezes as instituições financeiras escondem isso de vocês. E nós aqui, como advogados, principalmente especialistas em direito bancário, precisamos expor toda essa informação, trazer essa boa nova, essa boa notícia que vocês, como produtores rurais, por serem especiais aos olhos da nossa lei, vocês têm direito a isso. E eu trouxe esse resumo aqui para vocês, né? Existe sim a possibilidade de você ter revisado o seu contrato de crédito rural. Você vai poder revisar o seu contrato e tirar ali todas as cláusulas abusivas, né? Transformar o seu contrato em um contrato mais barato. E não só isso, existe sim a possibilidade do prolongamento de um contrato de crédito rural. Além de revisar o seu contrato, você vai poder prolongar o seu contrato de crédito rural, tanto na carência, né, no início do pagamento das parcelas, quanto no próprio prolongamento dos meses das parcelas, para que você possa pagar isso. E eu vou até além, né? O Congresso Nacional está discutindo a lei para prolongar ainda mais, em diversos anos, esse pagamento. Porque a gente sabe todos os riscos que o negócio de vocês tem. Então, vocês precisam trabalhar isso de uma maneira correta, né? Precisam ter acesso a essa informação. Então, eu estou trazendo essa informação aqui para vocês. Existe sim uma esperança. Eu repito, vocês, produtores rurais e empreendedores do agronegócio, vocês têm essa especialidade aos olhos da legislação brasileira. Tá certo? E deixei aqui com vocês novamente nossas informações para que você possa entrar em contato com o nosso escritório, né? Visitar o nosso site de advocacia, também o nosso canal lá no YouTube, especialista na advocacia contra bancos, tem também o nosso Instagram e o nosso também o WhatsApp para que você possa tirar outras dúvidas, tá bom? Se você não viu o vídeo anterior a esse, se você está aqui no nosso site, veja o vídeo anterior para que você possa entender melhor ainda como é que funciona a revisão dos contratos de crédito rural, tá bom? Muito obrigado e até um próximo conteúdo jurídico.